Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos falar um pouquinho sobre questões. É muito comum me deparar com colegas que estão estudando e fazendo a seguinte pergunta: Anderson, você tem alguma dica sobre como fazer questão? E ainda assim, eu posso estudar só por questões? Como é que funciona isso daí? Vamos responder essas duas perguntas. Primeiro, eu aposto no tripé. Já falamos, explicamos isso em outro vídeo aí no canal, sobre um método de estudos para a gente é o ideal, que é assimilar conteúdo, revisar conteúdo, praticar conteúdo. E o praticar conteúdo é principalmente responder questões, né? E como é um tripé, eu não aconselho que você faça só questões. Você pode até fazer menos assimilação, se você já está numa fase avançada dos seus estudos, já assimilou bastante, você já revisou bastante, então, ou você já está começando agora, está assimilando bem, mas quase não tem nada para revisar ainda, porque está começando, então você vai fazer mais questões. Então, você pode até fazer um pedaço maior de questões, mas nunca deixe de fazer também as outras duas partes, porque aqui a gente está falando de um tripé que vai construir, solidificar sua fase de estudos, tá bom? Pelo menos é a minha sugestão sempre. Sei que existem pessoas que estudam só com questões, tá? Cada pessoa às vezes vai criando seu jeito de estudar e tal. Eu estou te ensinando um jeito que para mim funciona muito bem. O nosso método de estudo é baseado nesse tripé: assimilar, revisar e praticar questões, tá bom? Mas aí dentro dessa história de praticar questões, você tem aí, Anderson, alguma dica para mim? Como é que eu posso fazer para praticar? Bom, primeiro, recorra aos sites, que existem sites especializados em questões, banco de questões para concurso, banco de questões para Enem. Eu recomendo aí, não que eu seja pago para isso ou coisa do tipo, mas é muito bom, eu sempre recomendo para os alunos, use o Q-Concursos. Tem outros também muito bons por aí, mas o Q-Concursos ele tem uma boa ferramenta de filtro para questões ali. Então, eu recomendo sempre ele também. É um site bem interessante. Como é que a gente faz independente do site que você utilizar, como é que eu faço para escolher a questão para fazer? Eu recomendo que você selecione o assunto que você acabou de estudar e também um pouquinho, deixe um tempinho para ver questões anteriores, de assuntos que você já viu. Vou te falar como fazer. Bom, estou estudando hoje. Imagine que eu estudando, sei lá, direito penal, acabei de estudar teoria do crime, né? Ou estou estudando direito constitucional, acabei de estudar classificação das constituições, um jeito. E aí eu vou fazer questões daquilo que eu acabei de estudar, tá bom? Eu fiz aqui, eu assimilei, eu revisei e agora eu vou praticar o que eu acabei de estudar para ver se o que eu estudei realmente eu consegui entender, compreender como é que a questão traz aquilo que eu acabei de estudar, tá bom? Então vou lá e faço, sei lá, 10 questões por dia daquele assunto que eu acabei de estudar, tudo bem? Certinho? Tá aí tranquilo. É importante. Se eu vou acertar, que eu acabei de ver esse negócio, aí eu vou lá, filtro o assunto e começo a ver. Tudo bem, tranquilo. Você pode fazer assim, realmente você vai ver que você vai acertar e vai ver que vai errar. Quando você acertar, beleza, você está revisando o seu material. Quando você errar, você está agregando mais conteúdo, está assimilando. É parte do seu aprendizado. Acertar ou errar, parte do aprendizado, tá bom? Só que, como você mesmo percebeu, fazer questão logo depois que você acabou de estudar o tema, pode te dar uma falsa impressão de que você sabe o assunto, mas daqui a pouco você já não vai saber, não entendeu muito bem, ou já vai ter esquecido. E aí, como é que você faz para melhorar isso? Dois jeitos. Ou você vai fazer um pouquinho de questões do que você viu no dia, mas também deixar ali, das 10 que você quer fazer, 5 é sobre o assunto de hoje, e 5 é sobre temas que eu já vi, tudo bem, né? Dentro daquela disciplina, das assuntos anteriores que eu já vi, eu quero revisar aqui um pouquinho mais questões sobre isso. É interessante, tá? Porque você está assimilando novas formas de ver questões. O outro jeito também é você começar a praticar questões que você já errou e ver se você agora as acerta, tá? As que eu já acertei, beleza. Mas eu vou fazer novamente as questões que eu já errei. E aí sites como esse que eu recomendei, porque concurso tem até na ferramenta um jeito de você pegar só as questões que você errou. E aí você pode refazer as questões e ver se agora ela te derruba novamente. Aí você pode ter problema com aquilo ali, né? Se você ainda não entendeu muito bem, a questão já errou ela 3 vezes, aí você vai ter que achar um jeitinho ali de voltar na matéria, assimilar de novo esse conteúdo, tá? E existem também, para isso, os simulados. O que é o simulado? O simulado, ele é praticar a questão, mas no ambiente de prova. Pegar uma prova anterior, trazer para você e vamos fazer. Vamos fazer a prova. Vamos falar assim, vou inclusive cronometrar para fazer dentro do tempo de prova, vou fazer como se eu estivesse uma prova mesmo, vou responder tudo, depois eu vou para o gabarito comentado é melhor, né, porque você vai errar e vai querer saber por que errou, e aí eu vou dar uma olhadinha no meu simulado. Se você não tem um tempo para fazer uma prova inteira, faz ela por partes, né? Faz ali, sei lá, 20 questões primeiro, 40 questões, e depois você vai fazendo todas, tá? Por que o simulado é interessante? Te dá
uma noção de tempo de prova, para ver como é que você está indo bem com o tempo de prova, tá? E depois, ele não fica só naquilo que você acabou de ver, né? Você não está só vendo no simulado as questões que você acabou de estudar. Você está fazendo simulado sobre qualquer assunto que caiu em provas anteriores. Isso é interessante, porque você... Ah, mas aí ele está me perguntando coisas que eu nem estudei ainda. Mas você, quando você já vai estudar agora, a questão vai errar, é claro que você ainda não viu, vai ver o material, lá no comentário vai aprender, você já assimilou um ponto importante lá na frente, você solidifica isso quando ele vier no seu conteúdo. Mas você já foi apresentado ao tema, isso já foi agregado ao seu conhecimento e assimilado. É importante também, vale muito a pena, te agrega muito valor também fazer simulados. Então, jeitos e formas de fazer questão existem vários, passei alguns aqui para você, faça sempre as questões daquilo que você acabou de estudar, né? Você pode revisar por questões que você já errou e você pode fazer também um estudo a partir de simulados. E aí, claro, você não vai fazer simulado todo dia, porque não dá, mas faz pelo menos um por semana. Hoje eu vou fazer simulados aqui, não vou nem assimilar, é um domingão aí que eu vou deixar de manhã, meu domingão, para fazer um simulado, beleza? E aí você vai fazendo questões anteriores, provas anteriores da mesma carreira, né? Talvez não do mesmo órgão, mas daquela mesma carreira, feita pelaquela mesma banca, isso vai ajudando bastante, tá bom? Eu queria falar um pouquinho com você, já faço um outro vídeo sobre isso, sobre a jurisprudência, a lei seca, como é que é a parte do conteúdo e que dicas eu dou na hora de escolher o conteúdo para estudar, tá bom? Vamos lá?